E aqui estamos palpites de sexta-feira, dia 27/12. Campeonato belga, Anderlecht contra Dender. O Anderlecht é o terceiro e o Dender o nono. Nos últimos 5 jogos o Anderlecht venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa foram 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos o Dender venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano. 1 vitória do Anderlecht e 1 empate. 2-1 e 1-1. Palpite, casa vence. Campeonato escocês, Dunfermline contra Falkirk. O Dunfermline é o nono e o Falkirk o primeiro. Nos últimos 5 jogos o Dun venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa foram 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Falkirk venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com 2 vitórias do Falkirk, 2-0 e 2-1. Palpite, fora vence, empate anula. Ou jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, Brighton contra Brentford. O Brighton é o 10º e o Brentford o 12º. Nos últimos 5 jogos o Brighton empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Brentford venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa empatou 1 e perdeu 4. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 0-0. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Arsenal e Ipswich. O Arsenal é o terceiro e o Ipswich 19º. Nos últimos 5 jogos o Arsenal venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos o Ipswich venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias e 3 derrotas. Palpite, casa vence no ao vivo. Campeonato português, Arouca contra Gil Vicente. O Arouca é o 18º e o Gil Vicente o 10º. Nos últimos 5 jogos o Arouca venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos o Gil Vicente venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias e 3 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 2-2. Palpite, casa gol. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. Tamo junto e até a próxima!